Olá, muito boa tarde. É apresentado hoje na Assembleia da República o relatório 2023 sobre a liberdade religiosa no mundo. Os principais indicadores vão ser adiantados daqui a pouco por Catarina Martins Betancourt, diretora da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, a organização que publica este relatório. Antes, destacamos os acontecimentos da semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Depois de uma intervenção cirúrgica e 9 noites de internamento no Hospital Gemelli, Francisco está de regresso ao Vaticano. Ainda com uma agenda mais leve, sem a audiência geral desta semana, por exemplo, mas com um sorriso nos lábios. Desidero esprimere la mia gratitudine a quanti nei giorni del mio ricovero al Policlinico Gemelli mi hanno manifestato affetto, premura e amicizia e mi hanno assicurato il sostegno della preghiera. Questa vicinanza umana e vicinanza spirituale è stata per me di grande aiuto e conforto. Grazie a tutti, grazie a voi, grazie di cuore. A garantia vem de quem operou o Papa. Francisco vai poder agora fazer tudo com mais força e melhor do que antes da intervenção. Uma boa notícia para quem o espera em Lisboa. Se non ricordo male, il primo viaggio in Portogallo è ad agosto, quindi a circa 2 mesi dall'intervento. Se lui fa un'attenta convalescenza, lui potrà, fare questo viaggio già programmato in condizioni migliori rispetto a quando l'aveva programmato in precedenza, in cui aveva questi disturbi, questi dolori, queste crisi sobbocclusive. Cioè, quando i processi di cicatrizzazione saranno terminati, lui da questo punto di vista starà meglio. De regresso ao Vaticano, Francisco mostrou-se solidário com as dores do mundo. Con grande tristezza e tanto dolore penso alle vittime del gravissimo naufragio avvenuto nei giorni scorsi al largo delle coste della Grecia. E sembra che il mare era calmo. Rinnovo la mia preghiera per quanti hanno perso la vita e imploro che sempre faccia tutto il possibile per prevenire simili tragedie. E prego anche per i giovani studenti vittime del brutale attacco avvenuto contro una scuola dell'Ovest dell'Uganda. Questa lotta, questa guerra dappertutto, preghiamo per la pace. O Vaticano apresentou esta semana o documento que vai nortear os trabalhos do próximo Sínodo, em outubro. Mais de 250 perguntas dirigidas aos participantes, com base no material recolhido desde 2021, após uma inédita fase global de consulta lançada pelo Papa e 7 assembleias continentais. A nova fase centra-se em 3 questões sobre a sinodalidade a partir dos conceitos centrais escolhidos por Francisco: comunhão, missão e participação. Posso dire che l'Instrumentum Laboris è un testo nel quale non manca la voce di nessuno, del popolo santo di Dio, dei pastori che hanno garantito con la loro partecipazione il discernimento ecclesiale e del Papa, che sempre ci ha accompagnato, sostenuto, incoraggiato ad andare avanti. L'Instrumentum Laboris costituisce anche un'occasione perché tutto il popolo di Dio possa proseguire il cammino avviato. È un'occasione per coinvolgere chi finora non è stato coinvolto. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. A importância da espiritualidade na vivência do sofrimento, um tema que motivou o encontro entre várias religiões. A visão humanista e integral do ser humano no geral e nos cuidados de saúde em particular
implica a integração da dimensão espiritual e, dentro desta, a religiosa, na compreensão e intervenção nos fenómenos vivenciados. Cuidados paliativos e religião, significados e intervenções. Foi o tema de um seminário realizado na Universidade Católica Portuguesa, onde essas dimensões foram abordadas. De facto, os hospitais, que são locais de doença por inerência, não podem apenas tratar da dor, devem tratar do sofrimento. E quem está a trabalhar concretamente nos hospitais com a dor deve entender que o sofrimento também faz parte e devem ter mecanismos próprios para trabalhar o sofrimento. Esta importância é imensa. Primeiro porque nesta área, em qualquer área da saúde, mas na área dos cuidados paliativos, que é a área não apenas do fim de vida das pessoas que experienciam um elevado sofrimento, a componente espiritual, acima da componente religiosa, é fundamental que seja integrada na prestação de cuidados. Daí que nós temos conseguido há 3 anos, com o apoio das várias religiões, integrar nos 2 cursos da área dos paliativos aqui na Universidade, o mestrado de cuidados paliativos e a pós-graduação de cuidados paliativos pediátricos, que os alunos tenham esta, eu não lhe chamaria formação do ponto de vista mais formal, mas do sentido de ter este contacto com as diversas religiões. Mais somos um país multicultural, mas pelo facto de estarmos em diálogo não temos que prescindir daquilo que é, diria eu, a base da nossa cultura, não é? Ainda somos um país maioritariamente católico e nessa lógica ainda somos nós, assistentes católicos, que estamos no hospital. Desde há uns anos a esta parte temos vindo a perceber uma coisa, o assistente é espiritual e religioso e em primeiro lugar nós também, enquanto padres e assistentes católicos, fazemos este acompanhamento espiritual a todos os doentes. O sofrimento, que nunca é apenas físico, mas total, afeta todas as dimensões da pessoa, nas quais se inclui a espiritualidade e religiosidade. Conhecer os significados que o sofrimento, dor, vida e morte possuem em cada uma das religiões e como estas preconizam as intervenções neste domínio é um desiderato ético e deontológico para uma prática de cuidados que se pretende de excelência. Para que haja um verdadeiro cuidado integral aos doentes e não estejamos apenas embebidos de alguns estereótipos positivos e negativos que depois afetam o nosso cuidado e, acima de tudo, não nos focamos nos doentes. Abrimos à sociedade, que está aqui, portanto, sociedade civil, outros profissionais que não nos cursos, porque acho que é também missão da Universidade Católica contribuir para isto, portanto, como espaço ecuménico, como espaço de partilha daquilo que é verdadeiro o foco de todos nós ficarmos aqui, que é o cuidarmos melhor das pessoas, neste caso, em relação ao tema 2, que sofram, que estão a sofrer e que estão numa situação que a sua vida está ameaçada. Nós separamos muito aquilo que é a dor do sofrimento. A dor é física, efetivamente. O sofrimento é espiritual, é psicológico e sim, a pessoa tem sempre dor, tem sempre sofrimento, nem sempre pode ter dor, porque hoje efetivamente a medicina está muito evoluída e consegue efetivamente amenizar os efeitos da dor, mas amenizando os efeitos da dor nem sempre e quase nunca consegue amenizar os efeitos do sofrimento. As pessoas podem não ter dor física, mas ter um sofrimento imenso. A Universidade Católica não é apenas dar o exemplo, porque já tem este diálogo interreligioso, portanto, já houve o documento de Religiões e Saúde para o final da vida, já há uns anos, houve o documento que foi emanado quando a discussão dos projetos de eutanásia, portanto, já existe este diálogo religioso, e ainda bem que existe. Só vivemos em comunidade, portanto, eu sou profundo adepto do ecumenismo, portanto, e ele tem que verdadeiramente existir. Nós somos todos poucos para nos ajudarmos a tantos. A Universidade Católica Portuguesa, tendo na sua matriz a visão humanista e integral do ser humano e, consequentemente, nos cuidados de saúde, disponibilizou este seminário a todos os estudantes e demais profissionais de saúde. Agora, a Universidade Católica, dentro da sua matriz cristã e de visão integral do ser humano, não poderia deixar de incluir nas suas formações, por qualquer dogma que fosse, a componente ecuménica e trans-religioso, esta formação e de capacitar os seus estudantes, que pretendemos que seja a melhor capacitação possível, a melhor formação possível, e isto, de facto, faz a diferença, porque, como costumamos dizer, é a cereja em cima do bolo. Podemos tecnicamente sermos muito bons, podemos controlar a dor muito bem, podemos ter a transmissão de más notícias, mas
esta atenção a esta espiritualidade e estes exemplos que aqui foram dados, de pequenos, mas importantes cuidados que se pode ter. Se nós encontrarmos um sentido para o sofrimento não se torna menos sofrível, mas torna-se mais fácil encarar o sofrimento. De uma forma imagética, podemos utilizar a imagem de uma parturiente. Ela tem dores indizíveis, mas efetivamente, porque há um sentido maior para aquela dor e para aquele sofrimento, o sofrimento quase que se ameniza porque ela encontra um sentido. Se nós ajudarmos os nossos utentes a encontrarem um sentido para o seu sofrimento, não creio que ele se torne menos sofrível, mas torna-se mais suportável. Porque quanto melhor vivermos e melhor nos prepararmos para a morte, melhor viveremos. Também é importante que a religião não volte a ser um tabu de falarmos disto. Parece que estamos novamente numa sociedade que quem é religioso e quem fala da religião é um velho, é um cota, é algo que está ultrapassado porque não é visão moderna. E é errado, porque isto faz parte da vida das pessoas. Espirituais todos nós somos. Podemos encarnar essa espiritualidade numa fé concreta ou não. E é o momento propício para que o utente, numa cama do hospital, possa descobrir que não é apenas um ser somático, é também um ser espiritual. E a descoberta da espiritualidade pode acontecer no hospital, deve acontecer no hospital e ajuda, de acordo com o decreto de lei que nos permite estarmos nos hospitais, ajuda porque somos um complemento às terapêuticas médicas e de enfermagem. Entender a importância da espiritualidade e preparar as pessoas para a dimensão do sofrimento foi o tema do seminário sobre cuidados paliativos e a religião, promovido pela Universidade Católica Portuguesa. Notícias que pode acompanhar no portal da agência Eclésia. Destacamos agora os dados fundamentais do relatório 2023 sobre a liberdade religiosa no mundo, com a diretora da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, Catarina Martins Betancourt. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado, Catarina, por estar neste programa. De facto, esta tarde, daqui a pouco, será apresentado este relatório. E se olharmos para o mapa mundi, que geografias permanecem ou em que geografias se agravou este problema da liberdade religiosa? Olá, boa tarde, obrigada pelo convite para estar aqui. E de facto, se olharmos para o nosso mapa, de facto olhamos para a África e olhamos para a Ásia, onde de facto esta questão da liberdade religiosa teve uma deterioração ao longo destes 2 anos que foram analisados. Portanto, convém perceber que este período analisado é entre janeiro de 21 até dezembro de 22. Temos que nos lembrar que neste período houve também a pandemia da Covid, houve o início da guerra, como consequência a inflação, também as tensões que existem no mar da China. Portanto, tudo isto fez com que a nossa percepção e o nosso olhar sobre esta questão da liberdade religiosa ficasse desviada para outros assuntos que o mundo considerou mais importante e, de facto, verificámos que neste período houve uma degradação da liberdade religiosa no mundo e o principal continente onde isso aconteceu, de facto, foi em África, em que em 21 dos 54 países de África houve, de facto, atos violentos de perseguição e discriminação, de violência extrema nestes 21. Portanto, é, de facto, o continente que nós demos mais atenção, mais enfoque, porque, de facto, houve uma degradação muito grande da situação da liberdade religiosa. E se quisermos olhar a partir, enfim, do olhar português, Moçambique está também entre esses países onde se agravou o problema da liberdade religiosa. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, toda a região do Sahel, portanto, toda aquela região de países como Mali, Níger, Nigéria, República Democrática do Congo e Moçambique, de facto, vemos que há a atuação desta violência jihadista, portanto, estes grupos radicais jihadistas que estão a atuar um pouco por toda esta região e que têm levado não só à morte de muitas pessoas, mas também à fuga de milhões de pessoas. Como sabemos, a África é um continente com milhões de pessoas que vão fugindo de um local para o outro à procura de segurança para si e para as suas famílias. Mas Moçambique é, sem dúvida, de facto, um dos países que nós demos destaque pelas piores razões neste relatório, de facto, devido à presença destes grupos jihadistas que estão, como sabemos, na zona norte de Moçambique. Se olharmos para o Médio Oriente e para a Ásia, aí são, infelizmente, países onde persiste
esse problema da perseguição religiosa? Sem dúvida. Portanto, uma das conclusões deste relatório é que em 1/3 dos países do mundo, portanto em 61 países dos 196 que foram analisados, cerca de 1/3, temos cerca de 5 mil milhões de pessoas que são perseguidas. E isto porque nesta análise estão 2 dos países mais populosos do mundo, a China e a Índia, que já são países que de ano para ano têm aparecido nesta classificação como país onde há perseguição religiosa e, de facto, continuamos a olhar para a Ásia, mas também para o Médio Oriente como países ou regiões onde, de facto, a liberdade religiosa não é respeitada, não é tolerada pelos outros, não é? As religiões não são toleradas. Se quisermos olhar para o continente americano, há um país onde, de facto, o problema da liberdade religiosa se agravou e muito, né? A Nicarágua, enfim, até por notícias bem recentes sobre esta perseguição religiosa. Sim, houve de facto uma alteração. É pela primeira vez temos um país com esta cor vermelha que está no mapa, portanto quer dizer perseguição, portanto é um nível de perseguição, é um nível acima, é o nível máximo, não é, da classificação que nós temos, e a Nicarágua aparece devido a tudo o que tem acontecido nos últimos anos, desde encerramento de estação de televisão, rádios, a prisão de vários sacerdotes, a expulsão de religiosos e a própria prisão de um bispo. Tudo isto por causa da pressão que a Igreja tem feito e denunciado vários casos que o regime de Daniel Ortega tem feito na Nicarágua e, portanto, e como consequência tem havido esta perseguição e as últimas notícias que nós recebemos, mais recentes, por exemplo, durante a Semana Santa, em que não foi permitido haver as celebrações normais da Igreja da Semana Santa. Portanto, é de facto uma Igreja que estamos preocupados e que estamos a olhar também com muita atenção nos últimos tempos e com enfoque agora neste relatório. Se olharmos para estes 62,5% da população mundial que sofre perseguição religiosa ou que sofrem discriminação, como é que se podem identificar os agressores? Quem são os agressores? Bom, nós identificamos 3 agressores, que são os regimes autoritários, são os grupos jihadistas que estão a atuar e são também as questões étnico-religiosas. Portanto, nós temos os nacionalismos, digamos desta forma, que existem neste momento em vários países do mundo. E essas são as principais formas de agressão que nós detectamos e que verificamos que existem no terreno. Uhum. E a nível mundial também, estas perseguições religiosas têm, e é uma das principais conclusões, creio eu, que é apresentada aqui no relatório, a manutenção e consolidação do poder em mãos de autocratas. Está, de facto, aqui um abuso de poder que está a fazer com que a perseguição permaneça. Sim, e nós temos os exemplos que damos é da Índia e da China, exatamente porque são 2 dos exemplos, porque, de facto, esta presença de um regime autoritário tem trazido consequências gravíssimas para a população, principalmente para aqueles que não fazem parte da religião oficial. No caso da Índia, em que é considerado um país hindu, e, portanto, a Índia é para os hindus, todos os outros não têm lugar. E, portanto, todas as outras religiões têm sofrido, neste período em análise, sofreram, de facto, muito uma perseguição mais elevada do que era até ao passado recente, e isto por causa do regime autoritário que tem feito, com base nessa autoridade, tem, de facto, provocado esta perseguição, esta discriminação, e há casos bastante graves que relatamos neste nosso relatório. Identifica-se também neste relatório qual a religião que é a mais perseguida no mundo? Continua a ser a comunidade cristã mais perseguida no mundo, isto porque nós temos zonas do globo onde a comunidade cristã está presente e, por exemplo, falando no caso, por exemplo, da Nigéria, em que cerca de 50% da população é cristã e é, de facto, é um dos países mais populosos da África e, portanto, é um país onde a comunidade cristã é mais perseguida, tem sido a mais perseguida, quer por grupos radicais, quer por grupos fulani, que são os pastores nómadas da Nigéria, que também têm aumentado muito drasticamente a sua violência sobre os outros agricultores, que normalmente são cristãos na região da Nigéria, na Nigéria, e, portanto, tudo isto acaba por provocar este aumento da perseguição religiosa sobre a comunidade cristã e não nos podemos esquecer do que continua a acontecer no Médio Oriente e portanto, que faz com que este número da comunidade cristã seja, de facto, continua a ser, infelizmente, a comunidade
comunidade mais perseguida. E que conclusão chega também através deste relatório sobre a atitude da comunidade internacional diante deste problema? Bom, como começámos a falar, de facto, com todos os acontecimentos que têm acontecido em concreto neste período em análise, faz com que muitas vezes esta questão da liberdade religiosa fique pura e simplesmente ignorada. Outras vezes pelas questões económicas, muitas vezes esta questão da liberdade religiosa é deixada para trás, não é olhada como deveria ser, e isto tem de facto consequências graves e por isso este agravamento também da situação da liberdade religiosa neste período em análise. Este é um relatório que é feito pela Ajuda à Igreja que Sofre, a nível mundial, não é? Aqui em Portugal, de que forma a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre o coloca na agenda pública? Bom, vamos fazer o lançamento mais logo, portanto, às 19 horas na Assembleia da República e gostamos muito de ter escolhido este lugar exatamente porque é uma das indicações que nós damos aqui neste relatório, de facto, de fazer este lobby positivo junto dos nossos deputados, junto dos órgãos decisores de cada um dos países onde está a AIS, exatamente com este objetivo de colocar esta questão da liberdade religiosa também na agenda pública, na agenda política de cada um dos países, porque só desta forma é que podemos efetivamente fazer pressão sobre todos estes países onde não há liberdade religiosa e para que seja, de facto, aceite e que haja este respeito pelas diferentes comunidades que vivem em cada um dos países. E por isso, ir à Assembleia da República é muito importante para nós. É um indicador positivo para que o problema de facto seja combatido. Seja reconhecido, porque muitas vezes é desconhecido e, portanto, é preciso nós estarmos junto destes órgãos decisores a demonstrar o que se está a passar para que depois possa ser feito efetivamente alguma coisa no terreno, que possa ter impacto positivo nas comunidades que são perseguidas no mundo. Catarina Martins Betancourt, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia e adiantar esses dados fundamentais sobre a liberdade religiosa no mundo. Muito obrigado. Muito obrigada também. Muito obrigada. Eclésia. E esta apresentação deste relatório na Assembleia da República pode ser acompanhada em direto a partir dos canais de comunicação da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre e também da agência Eclésia. Votos de uma ótima tarde e até amanhã.